Olá, aqui é a Helga. Venho aqui hoje para falar do último absurdo do maior inimigo da Igreja Católica em séculos, Jorge Mário Bergoglio, cujo amor pelo ecumenismo é maior do que o que sente por Nossa Senhora, e não sou eu quem o diz, mas seus atos, comprovados por vídeos neste canal, decidiu, em um golpe de efeito, ferir outra vez os católicos em seu desprezo a Maria. A que me refiro? Bom, antes de ir ao ponto, deixe-me recordar aqui alguns atos de desconsideração de Bergoglio, ou Francisco, a Nossa Senhora, lembrando que Monsenhor Viganò, em uma daquelas ocasiões, defendeu a Virgem Maria em face dos ataques de Francisco, em uma declaração escrita, intitulada Maria Virgem Imaculada e Mãe, Assis Ordinata Ora Pro Nobis, como mostrei em um vídeo. Foi quando ele afirmou ser bobagem proclamar Nossa Senhora Corredentora. Foi naquela ocasião que interveio Monsenhor Viganò. Mas também houve aquela outra ocasião em que ele indiretamente chamou nada menos que pagã a Virgem ao dizer que pelas veias de Jesus corre sangue pagão. E aquela outra vez em que ele negou o dogma da Imaculada Conceição, dizendo que Maria não nasceu santa. Mas eu sei, os jornais hoje estão cheios de notícias deste tipo. Veja, o Papa estimula a devoção a Nossa Senhora de Fátima. Notícia do Vatican News em inglês. O Papa implora aos católicos que peçam a Nossa Senhora de Fátima o fim do bichinho. Notícia do Crux, também em inglês. E outras várias notícias pelo estilo que podem ser encontradas pela internet hoje. Porque afinal, com Francisco é assim, uma de cal, outra de areia. Afinal, o 13 de maio é uma das mais importantes datas do calendário para os católicos. Mas vejam, embora alguém tenha dito que o bichinho não eclipsará a Virgem de Fátima este 13 de maio, o fato é que, se conseguiu, eu não sei, mas que Francisco tentou. Ele tentou eclipsar, sim, essa data. Senão, vejamos, por que marcar justamente para o dia 14 de maio, amanhã, um evento tão enormemente absurdo e anticatólico como esse que ele convocou para o dia posterior ao de Nossa Senhora de Fátima? Em um vídeo que publiquei ontem, vimos como o Santuário de Fátima está cercado pelas forças militares desde segunda-feira, dia 11, para impedir que os peregrinos católicos vivam com normalidade seu tão desejado encontro com a Senhora de Fátima. Nunca, nem sequer durante a Segunda Guerra Mundial, o lugar sagrado esteve fechado. Mas, quando chegou ao Vaticano um senhor que faz-se chamar Francisco, o Santuário de Fátima não somente fecha, como assiste a um monumental exercício de músculo militar que, repito, não se viu nem sequer durante a Guerra Mundial entre 1939 e 1945. Pois bem, com todos os 365 dias que tem o ano, Francisco achou por bem escolher justamente um dia pegadinho ao 13 de maio, um dia juntinho do 13 de maio, um dia bem do lado do dia de Nossa Senhora de Fátima, marcado esse ano por uma imensa tristeza para comemorar a fraternidade com todas as religiões do mundo. E isso dando como desculpas uma súplica ao Criador. Sim, essa foi a palavra escolhida. O Criador, o Todo-Poderoso, como veremos dentro em pouco quando eu mostrar o documento. Francisco quer, amanhã, em uma jornada de oração, jejum e penitência, coroada por uma súplica pelo fim do poder destrutor e aniquilador do bichinho, celebrar a fraternidade com todas as outras religiões do mundo, em um exercício de indiferentismo religioso inadmissível para um católico. Por que ele não escolheu outra data? É verdade que ele talvez tivesse a intenção de fazer mais esse desprezo à Virgem Maria desde há muito tempo. Afinal, sabíamos que para o dia 14 de maio de 2020, ele já tinha convocado aquele aberrante Pacto Mundial pela Educação, que teve que ser adiado para novembro por causa do bichinho.
Pois vejam, não tendo conseguido realizar a tal reunião da educação no dia 14 de maio, ele colocou outra coisa em seu lugar. Esse exercício de ecumenismo, que de católico não tem absolutamente nada. Porque vejamos como o Vatican News apresenta a coisa. 14 de maio de 2020. Crentes de todo mundo rezam a Deus, e eu pergunto, que Deus? Pelo fim da pandemia. Será um dia de oração e jejum, em que todos os crentes do mundo, independentemente de sua religião, se unirão para pedir a Deus Criador que proteja a humanidade afetada pela pandemia. Trata-se de uma iniciativa promovida pelo Alto Comitê para a Irmandade Humana. Isso é muito maçônico. E a qual se une o Papa Francisco e o Vatican News. O Alto Comitê para a Fraternidade Humana convida a participar este 14 de maio todos os crentes do mundo, independentemente da religião que professem, em uma jornada de oração, jejum e súplica, pedindo a Deus que proteja a humanidade contra o bichinho. Mas mais importante do que isto, e aqui há um vídeo, aqueles que queiram, olhem, eu não vou nem ver isso. Mais importante que essa notícia é esta notícia, que saiu no dia 2 de maio de 2020, síntese do boletim da Sala Oficial de Imprensa da Santa Sé, chamamento à oração do Alto Comitê para a Fraternidade Humana, 14 de maio. Oração pela humanidade. Oração pela humanidade. Irmãos que creem em Deus o Criador. Irmãos na humanidade em todas partes. Hoje em dia, o mundo enfrenta o perigo iminente que ameaça as vidas de milhões de pessoas em todo o mundo devido à rápida propagação do bichinho. Junto a essa afirmação de nossa crença na importância do papel da medicina e da pesquisa científica no tratamento da pandemia, não nos esquecemos de dirigir-nos a Deus, o Criador, nessa grande crise. Convidamos a todas as pessoas em todo o mundo a recorrer a Ele através da oração, da súplica e das obras do bem, cada indivíduo em seu lugar e de acordo com sua religião, crença ou doutrina, para que Deus elimine essa pandemia, nos ajude a sair dessa aflição e inspire os cientistas a descobrir um medicamento que acabe com ela. Não duvido nada que Francisco apoie o medicamento, no caso que seja uma vacina, fará propaganda pela vacina. Salve o mundo das consequências sanitárias, econômicas e humanas devido à propagação dessa pandemia perigosa, quando meio mundo já sabe que por trás de tudo isso está tudo aquilo. Não vou repetir aqui o que tem sido dito à exaustão pelos canais no YouTube. Para alcançar os objetivos do documento de fraternidade humana, o Comitê Supremo propõe próxima quinta-feira, 14 de maio, como um dia de oração e súplica pela humanidade. Súplica pela humanidade. O comitê chama todos os líderes religiosos e pessoas de todo o mundo a responder a esse chamamento humanitário. Não é um chamamento católico, é um chamamento humanitário. E acudir ao Todo-Poderoso, com uma só voz. Uma só voz. Olha, se é uma só voz, então é um só Deus, não? E que Deus é esse? Que Deus é esse, que é o mesmo Deus para todas as religiões? Isso é indiferentismo religioso. Com uma só voz para preservar a humanidade, ajudá-la a superar a pandemia e restabelecer a segurança, a estabilidade, a saúde, o desenvolvimento para fazer nosso mundo, depois da finalização dessa pandemia, mais humano e fraterno que nunca. Aqui é isso, o convite a uma oração de todas as religiões unidas. Mas, voltando aqui para o Vatican News, é importante notar aqui, vejam, dessa maneira, o comitê estabelecido no passado mês de agosto com o fim de conseguir os objetivos do Documento sobre a Fraternidade Humana, assinado no dia 4 de fevereiro de 2019 pelo Papa Francisco e pelo grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, um imã da religião muçulmana. Eu fiz um vídeo sobre a assinatura deste documento sobre a fraternidade humana. Anima todos os líderes religiosos e crentes a unir-se em uma súplica comum para invocar com uma só voz, aqui de novo,
com uma só voz, a ajuda de Deus para que preserve a humanidade, ajude-a a superar a pandemia, restitua a segurança, e aqui a repetição do que eu já li anteriormente. Segurança, estabilidade, saúde, prosperidade, e faça que nosso mundo, uma vez eliminada essa pandemia, seja mais humano e mais fraterno. Eu não quero deixar de apontar aqui que a essa dupla, Francisco e o muçulmano grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, une-se mais uma figura para formar esse trio que eu chamo anticatólico. Trio anticatólico. Estou falando da ONU, na pessoa de seu secretário-geral Antônio Guterres, muito amigo de Francisco, e que, muito feliz, deixou uma notinha no Twitter no dia 3 de maio, dizendo o seguinte: em tempos difíceis, devemos estar juntos pela paz, humanidade e solidariedade. Uno-me à sua santidade, o Papa Francisco, e ao grande imã de Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayeb, em seu apoio para a oração pela humanidade, este 14 de maio, um momento para a reflexão, a esperança e a fé. Aqui está o Twitter de Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Francisco não é o primeiro que realiza este e outros encontros ecumênicos anticatólicos. Seria faltar com a justiça e com a verdade calar isso. Antes dele, e desde João 23, o convocante do Concílio Vaticano II, do qual nasceu o documento Nostra Aetate, a declaração que inaugurou as relações da Igreja Católica com as religiões não cristãs em umas bases nunca antes admitidas pelos papas da Igreja Católica bimilenar. Como eu dizia, antes de Francisco, João Paulo II e Bento XVI incorreram em similares abusos. João Paulo II beijou o Alcorão. Bento XVI, como João Paulo II, participou do Encontro Interreligioso de Assis, inaugurado pelo Papa polonês em 1986, e que já tem, portanto, 34 anos, e muitos católicos, a maioria deles, desconhece sua existência. A existência desses tais encontros de Assis. Vejam meu vídeo Sínodo da Amazônia, notícia colateral, o Espírito de Assis 1, 2 e 3. Aí está o que temos para amanhã, 14 de maio. Um encontro ecumênico anticatólico, convocado por Francisco, que, não tendo sido o único a realizar encontros interreligiosos, está avançando a passos largos, larguíssimos, na tentativa diabólica de configurar uma nova ordem mundial, que João Paulo II e Bento XVI, diga-se de passagem, também desejaram. Nova ordem mundial contra o humanismo cristão. Francisco, inclusive, fala abertamente em um novo humanismo, que, repito, não é cristão, é anticristão. Porque não pode ser cristão algo que busca uma componenda com o Islã e com a ONU. E aqui eu uso a palavra componenda no sentido espanhol, de transação censurável de caráter imoral. Porque é censurável, é imoral que Francisco se una a duas outras figuras anticristãs, o Islã, na pessoa do imã Al-Azhar, e a ONU, na pessoa de Antônio Guterres, arrastando consigo milhões de católicos inocentes e inconscientes que jogar-se-ão nos braços do reino não de Deus, mas do anticristo, pedindo a um Deus que não é o Deus da única religião verdadeira, a católica, a solução aos problemas do mundo. Porque não é católico o Deus que diz Francisco ser católico, o seu, que vai unir-se a outros deuses de religiões falsas. Na verdade, melhor seria dizer que os que se unam a essa jornada de oração, jejum e penitência não são católicos. São da Igreja de Francisco. E como diz alguém que eu conheço, é um ato de apostasia global. Deus nos livre de participar disso. Vamos rezar pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, juntando o dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, com o dia 14, mas orando como verdadeiros católicos.